Olha aí, pessoal, agora economistas começam a aparecer publicamente para criticar o governo Lula, medidas tomadas pelo governo Lula como o arcabouço fiscal, que, se você bem se lembra, foi apoiado por um monte de gente do mercado financeiro, economistas, né, ex-ministros aí de Banco Central e ministros, não, presidentes de Banco Central, ministros da Fazenda, enfim, essa galera toda apoiou para agora falar que, na verdade, o arcabouço não funciona e tem incoerência interna, né? Além disso, também economistas estão avaliando aqui que o Brasil do Lula, sob a gestão do Lula, vai apostar em um novo voo da galinha por meio do aumento de gastos e que isso aí pode levar o Brasil a perder uma oportunidade de ouro mais uma vez. Pois é, quem que poderia imaginar isso, né? Eu, você e todo o Brasil praticamente. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Vamos lá, tanto por um ponto quanto pelo outro, eu já sabia disso, você também. E nós não somos economistas, quer dizer, eu acho que você não é economista, eu sou contador, mas a gente já sabia disso há muito tempo. Por que que magicamente essa galera agora tá falando isso aí, né? Não sei se eles estavam dormindo no ponto, não sei se esse pessoal faz parte de uma macumanação, fizeram parte, né, para colocar o Lula no poder e agora que tá todo mundo querendo torrar o cara, eles estão mandando a real, não sei. Só sei que o ponto aqui é o seguinte, né? Sobre o arcabouço fiscal, primeiro, que todo mundo sabia que seria um terror, né? A verdade é que o arcabouço ele tem uma série de problemas internos, ele é incoerente mesmo, né? A gente já sabia disso também. E as pessoas tratavam até como uma evolução do teto de gastos. Como assim? Um sistema fiscal que permite ao governo ter gastos reais acima da inflação, crescimento real dos gastos, isso não é equilíbrio fiscal. O Brasil, que já vinha de uma dívida crescente, precisava justamente do oposto, de algum grau de controle nesse sentido aí, né? Mas então aqui, ó, o Sérgio Vale, por exemplo, né, que é economista-chefe da MB Associados, falou que o arcabouço fiscal, como está atualmente, não funciona, porque ele teria que ser alterado em algum momento no futuro aí, com muita dificuldade, é claro, e no ano que vem, né? E ele diz que, na verdade, para o próximo mandato é necessário ter um arcabouço fiscal completamente diferente para ser mais equilibrado no que se refere à arrecadação e os gastos, né? Já a senhora aqui, Ana Paula Vescov, do Santander, ó, será que ela estava lá naquela reunião polêmica com o Haddad, né? Ela fala que, na verdade, o arcabouço fiscal tem uma contradição interna porque um grupo de despesas são indexadas à arrecadação, né? Então, ainda que o governo consiga aumentar a arrecadação de forma mágica e sabe-se lá como, para fazer frente ao que o orçamento exige para este ano, para os 2 próximos anos, ainda que o governo consiga fazer isso, aumenta a arrecadação, ele não vai ter esse aumento de arrecadação como um ganho no orçamento, porque algumas despesas ou várias despesas vão ser puxadas para cima por conta desse ganho de arrecadação aí, né? Então, na verdade, isso vai elevar os gastos. Olha que sistema maravilhoso que foi concebido pelo governo Lula. Um sistema em que um aumento de receitas representa um aumento de despesas. Olha que insanidade isso. E é claro que não vai funcionar absolutamente, né? São as despesas indexadas, são chamadas assim porque há na legislação brasileira essa obrigatoriedade de que a saúde tenha pelo menos 15%, represente pelo menos 15% da receita corrente líquida e a educação 18% da receita líquida também, né? Então, com o teto de gastos, isso aqui subiu no telhado. Não tinha mais essa obrigatoriedade, porque o teto de gastos, uma PEC, estava num patamar acima dessas leis aqui. Agora, com o fim do teto de gastos, com o arcabouço fiscal, voltou a essa bagunça anterior, que é uma grande incoerência legislativa e fiscal no final das contas, né?
E, de maneira geral, o que os economistas estão apontando, para além da inevitabilidade do aumento de gastos, porque o arcabouço fiscal foi criado para isso, trouxa é quem não havia se tocado desse ponto, mas para além da inevitabilidade desse aumento de gastos, né, o problema também é a crença do governo Lula de que esse aumento de gastos vai promover crescimento econômico, aquele discurso de que gasto é vida, algo que todo mundo sabe que não procede, que deu errado no passado e que vai dar errado de novo. O famoso voo da galinha, que é aquela coisa de que sobe um pouquinho ali, finge que está subindo, engana e depois cai completamente, desaba de forma completa, né? E a gente sabe que o Lula aposta no voo da galinha porque, na verdade, ele sabe que o mandato dele é curto e não importa se lá na frente a galinha vai cair. É importante que, na época das eleições, a galinha esteja nesse voo simulado aí para que ele consiga se reeleger ou colocar alguém para substituí-lo. E aí o que acontecer depois é problema do sucessor. Não foi assim com a Dilma? O Lula coloca mais ou menos a culpa nela, fala que não tem nada a ver com ele, que na verdade o governo dele foi uma beleza, foi uma maravilha, não obstante o fato de que ele tenha criado as condições nefastas que levaram à crise econômica que o governo viveu, o Brasil viveu, a partir do governo da Dilma Rousseff, né? Então aqui os senhores José Ronaldo de Castro Souza Júnior e o Fábio Jean Biagi, eu já citei esses caras alguma vez aqui, eles estão lançando o livro, lançaram essa semana inclusive, chamado O Desafio da Produtividade, como tirar o Brasil da armadilha da renda média, né? Então, é um livro que tem a proposta aqui de colocar uma lupa no debate público árido, mas rigorosamente necessário sobre o tema, né? Que é justamente aquilo que permite crescer a economia, né? A questão da produtividade, de fato, que é uma tragédia para o Brasil aí, né? Então, o que eles colocam aqui em matéria da questão dos gastos é o seguinte, que esse aumento de gastos, ele estimula no curto prazo a economia, mas gera um grave problema estrutural. Primeiro, porque a economia se corrige, e aí você tem o baque da galinha, mas você tem uma herança maldita desse período de intervenção estatal, de gasto estatal. Coisa que, por exemplo, a gente não conseguiu recuperar até hoje, de governos anteriores, inclusive dos governos petistas anteriores. Esse vício no gasto nunca é superado. É impressionante, o gasto estatal só cresce ano após ano, uma coisa terrível. A gente nunca volta atrás, portanto, nesse cenário, só que por outro lado, a economia tem um baque grande quando isso acontece. E, na verdade, isso maquia, disfarça a incapacidade do Brasil de crescer economicamente, de ter uma produtividade pulsante, crescente, sempre se expandindo. O Brasil está andando de lado há muito tempo e isso só é disfarçado por conta desse tipo de cenário de aumento de gastos estatais para fingir que está tendo alguma coisa. Vamos fazer um PAC, abrir um monte de canteiros de obra Brasil afora e vai parecer que a economia está bombando. Depois essas obras completamente inúteis vão se demonstrar elefantes brancos, ralos de dinheiro, a economia vai passar por uma correção cruel e nós vamos sair 10 anos depois, a gente está quase completando 10 anos da crise econômica, vamos sair lá na frente no final dessa crise no mesmo patamar, que a gente deu o azar desgraçado ainda de estar nesse período de sair da crise. Se não fosse a pandemia, talvez a gente já tivesse observado uma recuperação econômica completa, mas a gente está dando o azar de sair da crise no governo Lula, que vai criar uma nova crise, vai nos precipitar para dentro desse buraco mais uma vez. E aí você tem o problema aqui, justamente, eles citam vários casos similares ao que o Lula tem feito, o milagre econômico dos anos 70 e tudo mais. Enfim, né? É um cenário aqui bastante ruim e que elimina a oportunidade de ouro do Brasil crescer, como aconteceu no passado. Na verdade, o Lula só conseguiu manter uma economia razoavelmente estável, com ares de crescimento econômico, quando ele foi presidente da República, entre 2003 e 2010, porque nesse período o mundo viveu o boom das commodities, e o Brasil bombou nessa época.
bombou de fato. Tivéssemos um governo minimamente decente, o Brasil seria talvez hoje um país muito mais rico, talvez teria entrado no clubinho dos países ricos desenvolvidos de fato, porque foi uma oportunidade excelente que o Brasil desperdiçou por completo. E aí nós tivemos, além da oportunidade perdida da década do boom das commodities, tivemos uma década perdida logo na sequência. O Brasil perdeu aí até 2020, voltou aos patamares anteriores, a economia não cresceu, uma coisa impressionante. E aí, portanto, o Brasil jogou na lata de lixo essa oportunidade maravilhosa que teve, e talvez ele tivesse essa oportunidade agora, sim, saindo de um bom governo como foi o governo Bolsonaro, com uma série de ajustes econômicos, um banco central independente, um teto de gastos, uma reforma previdenciária, enfim, coisas interessantes acontecendo. O Brasil poderia aproveitar isso para catapultar a sua economia da forma correta, com mais liberdade econômica, menos Estado e liberando mais a economia para agir, né? Aí caímos no colo do governo Lula de novo. O que isso vai representar? Mais uma oportunidade perdida. Este país é o país das oportunidades perdidas. É uma coisa impressionante e muito provavelmente isso vai acontecer de novo. Agora que é curioso ver os economistas mainstream saindo do armário, isso sem dúvidas. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.